TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quinta-feira, 16 de fevereiro. Hoje vamos dar destaque ao projeto Água que existe em Petrópolis. Vamos conversar com a diretora administrativa sobre o projeto criado em 2004 e que visa preservar o meio ambiente. Com a chegada do Carnaval, o governo do estado lançou uma campanha contra o assédio às mulheres. As 14 delegacias especiais de atendimento à mulher vão estar com reforço policial durante o período de festas. A Defesa Civil de Petrópolis contabilizou 19 ocorrências na última quarta-feira por conta da chuva. A cancela automática Rua Coronel Veiga foi destruída por um motorista. Mais 2 pessoas são encontradas em escombros após deslizamentos em São Gonçalo. Já são 4 vítimas por conta da chuva que atinge o município. Em Petrópolis também haverá reforço no policiamento durante o Carnaval. Ao todo, cerca de 600 policiais militares vão atuar durante o período festivo. A Concer, concessionária que administra a BR-040, também vai reforçar a operação no período. E as inscrições para o SISU começam nesta quinta-feira. O prazo se estende até o dia 24 de fevereiro. Notícia e informação com análise na preservação do meio ambiente e por campanhas de educação para respeitar o ambiente que vivemos. Eu sou Richard Stolzenburg e esse é o Correio Petropolitano Debate. Olá, muito boa tarde para você, seja bem-vindo a mais um Correio Petropolitano Debate. Agora, 1h05 da tarde, estamos ao vivo, você faz parte aqui do nosso programa, mande sua mensagem, o seu recado pelas nossas redes sociais, pelo nosso Instagram Correio Petropolitano, o nosso Facebook e também pelo nosso YouTube. Nossa programação também é ao vivo pelas nossas plataformas digitais, não deixe de interagir com a gente. E nós começamos a edição de hoje já trazendo a atualização em relação às chuvas da última quarta-feira aqui na cidade. Foram 19 ocorrências registradas pela Defesa Civil de Petrópolis. Foram 2 registros de ocorrência de avaliação de risco estrutural no Castelânia e também no Roseiral. 2 registros de ocorrência de queda de árvore em Itaipava e também Secretário. 3 de queda de árvore atingindo construção nas localidades do Meio da Serra, Alto da Serra e também Pedro do Rio. E 3 registros de ocorrência de deslizamento atingindo o imóvel na localidade do Quissamã, Correios e também Duarte da Silveira. Outras ocorrências também foram registradas, viu? Como deslizamento com risco de atingir o imóvel na localidade do Independência, um registro de avaliação de muro no Castelânia para queda desse muro, e uma ocorrência de problemas na via na Estrada da Saudade. Além disso, uma ocorrência foi registrada em relação a deslizamento que atingiu a via também na localidade da Mosela. Outras 3 de risco de queda de árvore nas regiões do Quarteirão Brasileiro e também Chácara Flora. Um registro de ocorrência e avaliação de risco geológico em Talude, também no Quarteirão Brasileiro. E também teve uma outra ocorrência de inclinação de poste na localidade de Secretário. Nós temos inclusive imagens, trechos que foram enviados pelas redes sociais para a nossa equipe para mostrar um pouco dos reflexos da chuva da última quarta-feira. A gente vai acompanhar nesse momento um pouco dessa chuva aqui na cidade. Essa imagem que você vê aí é essa velocidade da água ali na localidade da 24 de maio. Olha a velocidade em que essa água desce ali. A gente lembra que há um ano atrás a via ficou completamente destruída justamente por conta disso, dessa velocidade que a água pega. A gente sabe que ali é asfaltado, então você tem, né, uma grande velocidade aí da água. Esse aí é o vídeo que a gente mostra para você
que mostra a cancela da rua Coronel Veiga que foi quebrada. Infelizmente, a gente vai comentar sobre esse vídeo daqui a pouco. Aquele próximo vídeo que você viu é em frente ao Hospital Santa Teresa no Bingen. Do outro lado fica até a faculdade, a Estácio de Sá também. A via completamente alagada, as pessoas subiram para as escadas ali, né, do saguão principal do hospital por conta da água, a quantidade de chuva também aqui ontem no município muito grande. Além disso, a gente tem aí do Duarte da Silveira também, um dos locais que a gente apontou aqui, que ocorreram alguns registros aí da Defesa Civil, a gente mostrando aí o rio completamente, quase transbordando, né, já chegando a via ali na localidade também. A gente sempre trazendo aqui para você a atualização sobre esses casos. Em relação à cancela na Coronel Veiga, a Defesa Civil e a Prefeitura informou o seguinte: o equipamento público que foi recentemente instalado e é uma importante ferramenta de proteção da população em caso de inundação do rio Quitandinha, interditava a via no momento em que foi destruído. O caso foi registrado na 106ª Delegacia Policial em Itaipava. Vale ressaltar que a Prefeitura de Petrópolis vai tomar as medidas judiciais cabíveis para que ocorra a responsabilização do motorista e o devido ressarcimento do prejuízo causado ao patrimônio público. E é impressionante, né? A gente às vezes chega aqui, critica a Prefeitura de Petrópolis, fala que faltam ações, falamos que faltam às vezes treinamentos, mas falta educação. E aquela imagem dessa cancela na rua Coronel Veiga, quebrada por um motorista, aponta isso. Primeiro, falta de educação, como a gente comentou. Segundo, falta de respeito. Terceiro, vandalismo. É um preço caro, é uma cancela, é algo que é gasto com dinheiro público, com o seu dinheiro que está em casa, com o nosso dinheiro que está aqui apresentando, que faz parte da TV, todo cidadão, porque a gente paga os impostos. E isso é para ser revertido, né, em melhorias para a cidade, para o município. E você tem um motorista que faz um tipo de ação desse durante o período de chuvas. Depois o carro fica preso, a culpa é da prefeitura. Perde o carro, a culpa é porque alagou a rua. Tudo bem, a gente não tira a responsabilidade de que, né, é necessário ações ali para a região, a gente sabe disso. Mas o mínimo que esse motorista deveria ter feito é, se ele quer passar, que ele passe por outra forma, de outro jeito. Não quebrando o patrimônio público, não quebrando algo que você que está em casa paga, que a gente paga. Fora a imprudência com o caso. Infelizmente, é triste ver isso. Ver que alguns petropolitanos não se importam nem um pouco com a cidade em que vivem para fazer um tipo de ação como essa. A gente torce realmente para que a prefeitura possa identificar esse motorista e que esse motorista seja sim penalizado pelo que ele fez. Ainda falando sobre a chuva, mas agora em São Gonçalo, depois de 53 horas de trabalho interruptos, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro resgatou, infelizmente, sem vida, na madrugada desta quinta-feira, um homem e também uma criança, vítimas do desabamento de uma residência na rua Adelino Ferreira Brasil, no bairro de Engenho Pequeno, em São Gonçalo. Mais cedo, as equipes já haviam encontrado também em óbito uma mulher sob os escombros da casa que foi atingida por um deslizamento de terra na última segunda-feira, dia 13. Após fortes chuvas no município, que também, né, seguem durante toda a semana. Segundo o relato do pai, mãe e filha teriam sido surpreendidos pela lama e não conseguiram deixar o imóvel. Cerca de 60 militares, incluindo especialistas em salvamento e desastres envolvendo estruturas colapsadas, foram empenhados nas buscas pelos desaparecidos, com o apoio de cães farejadores e drones. São Gonçalo já registra 4 mortes causadas pelas chuvas. Desde o início da semana, no mesmo bairro, uma mulher foi a óbito em outro desabamento na rua Antônio Félix da Silva. Infelizmente, a gente vê
a cidade de São Gonçalo sendo muito impactada, aí, principalmente né, a localidade ali do Engenho Pequeno. A gente tem acompanhado aí essa atuação do Corpo de Bombeiros e, infelizmente, a chuva causando mais vítimas no estado do Rio, uma grande preocupação para todos nós. Ainda sobre Petrópolis, a gente fala sobre uma outra informação extremamente importante, mas em relação às obras aqui na cidade. O governo do estado informou que termina até o fim deste mês, veja só, até o fim deste mês, a primeira fase das obras para a reforma estrutural, requalificação do fluxo hidráulico, desobstrução e desassoreamento do túnel extravasor e também do Rio Palatinato. A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Cidades prepara as próximas licitações para reforçar ainda mais a estrutura do túnel extravasor. A segunda etapa de intervenções inclui obras nas comportas, além de jateamento de concreto para proteção em volta das paredes e no teto, e a concretagem no fundo do túnel. A gente, inclusive, conversou aqui muito com o Hélito Fragos, morador lá da região, faz parte da Associação dos Moradores da localidade, e trouxemos esse fato, o atraso das obras. Essas obras deveriam ter sido terminadas em dezembro do ano passado, né? Atrasaram por conta da chuva, apenas 60% da obra tinha sido finalizada, e agora o governo do estado deu esse informe, então, que até o fim deste mês de fevereiro essas obras vão ser finalizadas. E a gente espera que seja, vamos, lógico, continuar acompanhando esse trabalho aqui no município. A gente lembra, poucas obras, grandes obras foram realizadas, a maioria delas foram feitas pelo governo do estado, mas a gente tem que continuar cobrando, fazendo as fiscalizações, questionando para que a população possa se sentir segura nas regiões em que vive, mesmo sendo locais atingidos, como por exemplo no Morro da Oficina, em que as obras ainda nem começaram. A gente vai continuar acompanhando. E esse atraso, ele leva em consideração também a questão da troca nas secretarias, a gente lembra, né? Era a Secretaria de Infraestrutura e Obras e a Secretaria das Cidades. As duas secretarias foram unificadas, né? Então se tornou a Secretaria de Infraestrutura das Cidades. Isso gerou um atraso ali também por conta das licitações, né? Questões burocráticas que acabam levando mais tempo, principalmente depois dessa mudança na secretaria. A gente só espera que as ações continuem sendo realizadas e que os moradores possam, de alguma forma, se sentirem mais aliviados em relação às obras aqui em Petrópolis. A gente muda de assunto porque o carnaval está chegando e uma das preocupações durante esse período é a segurança, principalmente o abuso contra as mulheres. De acordo com o governo do estado, policiais militares da Patrulha Maria da Penha, que assiste mulheres com medidas protetivas, vão estar fazendo ações diárias de prevenção à violência contra a mulher na Marquês de Sapucaí, Intendente Magalhães, Baixada Fluminense, Niterói e também no interior do estado. As 14 delegacias especiais de atendimento à mulher vão estar com reforço policial no carnaval. A gente tem para mostrar, inclusive, esse vídeo que foi preparado em relação a essa campanha feita pelo governo do estado em relação à violência e também ao abuso contra a mulher no período do carnaval. Neste carnaval, o lema é: ouvir ou não, respeite a decisão. Puxar papo pode, puxar cabelo, braço e fantasia nem pensar. A gente pode dançar e se divertir à vontade. Respeito é bom e todo mundo gosta. Mulheres, se precisarem, usem o aplicativo Rede Mulher ou Disque 190. Homens, façam a sua parte. Ouvir ou não, respeite a decisão. Por um carnaval sem assédio. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Assim a gente espera, né, que seja realmente um carnaval saudável para todos. A gente comentou isso aqui ontem, o governador Cláudio Castro, inclusive, comentou que as penalizações contra quem cometer esse delito, né, quem cometer esse tipo de crime, serão rígidas. Então a gente espera que não haja a necessidade de penalizações durante esse período de carnaval. Respeito é bom, todo mundo gosta, e o nosso respeito
termina quando o do outro começa, e assim a gente vai levando. O carnaval é para ser um período festivo, de alegria, então não podemos deixar com que esse período, que é para ser divertido, se torne um problema, inclusive sendo levado até a delegacia em alguns casos. Em Petrópolis, apesar de não haver festividades, a Polícia Militar também vai reforçar o patrulhamento na cidade. O 26º Batalhão traz informações a respeito à operação que vai ser realizada aqui no município. Olá, seguidor! Animado para esse carnaval? A partir de sexta-feira, dia 17 de fevereiro, o 26º Batalhão de Polícia Militar dá início à Operação Carnaval 2023, em toda a cidade de Petrópolis e também nos seus distritos. Para tanto, 100% dos recursos humanos e logísticos será empregado nesse policiamento preventivo. De sexta a terça-feira de carnaval serão empregados ao todo 600 policiais militares, distribuídos nos principais pontos de grande concentração de foliões. Neste carnaval, divirta-se com responsabilidade. E não se esqueça, conte com a Polícia Militar, conte com o 26º Batalhão. Tá aí, então, para você, o policiamento também reforçado aqui em Petrópolis, apesar de não haver festividades. E agora a gente traz uma informação curiosa. O Uber, né, que disponibiliza aí motorista por aplicativo, divulgou uma lista dos materiais, né, dos produtos, dos itens mais esquecidos durante o período de carnaval. Por isso a gente até ressalta, é importante conferir o assento ao terminar a viagem. Dentre os itens mais esquecidos estão, por exemplo, o seguinte, eu estou com a lista para citar aqui para vocês. Primeiro vou citar as listas em relação aos itens comuns, são os mais deixados nos veículos. E tem os veículos e tem os itens também, vamos dizer, não tão de costume da população. Dentre os principais itens estão celular, é o principal, bolsa, carteira, a chave, além de roupas, óculos, fones de ouvido, livros, relógio e acessórios de beleza, além da identidade. Veja só, até a identidade as pessoas esquecem nos veículos, viu? Agora, dentre os itens inusitados, a lista é a seguinte: aliança, carne e espeto para churrasco, motorista desse se deu bem, viu? Gravata de papelão, convite de formatura, além de uniforme de trabalho e bebê conforto. Essas são alguns itens inusitados que são esquecidos e encontrados pelos motoristas. E agora entra a informação importante para você encontrar, então, se você perdeu, para você encontrar algum item esquecido em uma viagem, a melhor forma é entrar em contato diretamente com o motorista por telefone, usando o próprio aplicativo. Assim que você perceber que esqueceu o objeto, se estiver com o celular, abra o aplicativo da Uber, clique em Suas Viagens e selecione viagem que você deixou algo no carro. A partir dali você tem um passo a passo, eu vou citar eles aqui para você também. Toque em Itens Perdidos, entrar em contato com o meu motorista sobre um item perdido. Depois você vai deixar o seu número de telefone e também contatar o motorista e enviar a mensagem. Caso você tenha esquecido, por exemplo, o celular, que é o principal objeto deixado nos veículos, você pode entrar pelo login num site. Entrou com seu login no Uber, você vai entrar nos itens perdidos, depois entrar em contato com o motorista sobre o objeto perdido. E aí você pode adicionar um contato de algum amigo ou algum familiar para você fazer esse contato com o motorista. Lógico que a gente sabe que é algo muito complexo, em alguns casos a gente não consegue recuperar o item, mas são aqui as nossas orientações. Então tenha sempre muito cuidado na hora que você vai pegar um Uber ou outro transporte por aplicativo. Muito cuidado com os seus itens durante esse período, até mesmo nos blocos. Às vezes é muito movimentado, esbarra daqui, esbarra dali, cai no chão, você não percebe. Então fique sempre muito atento aí aos seus itens durante esse período de festividades. Mas vamos falar agora sobre oportunidades, porque estão abertas as inscrições
para o Sistema de Seleção Unificada, o SUS. O programa seleciona estudantes para vagas nas instituições públicas de ensino superior. O prazo inicia hoje e vai até o dia 24 de fevereiro. Para se inscreverem, os estudantes devem acessar o portal do Acesso Único do Ministério da Educação. O site disponibiliza informações sobre os processos seletivos para o ensino superior, como o Programa de Universidade para Todos, o ProUni, que oferece bolsas de estudos em faculdades privadas, e o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, com financiamento especial para cursos superiores. Todos os processos seletivos têm por base as notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio, ou seja, o Enem. Então não deixe de fazer a sua inscrição, de conferir a universidade para a qual você vai se inscrever e também o seu curso. E fique atento, se você foi aprovado, não deixe de levar as documentações no prazo correto. A Caixa Econômica Federal paga hoje o Bolsa Família para os beneficiários com número de inscrição social UNIS, de final 4. A Caixa Econômica Federal começa a pagar nesta quinta-feira, dia 16, a parcela de fevereiro do Bolsa Família. De R$ 150 para famílias com crianças de até 6 anos ainda não começou. A previsão do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome é que o valor extra só começará a ser pago em março, após o governo fazer um pente fino no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico, para eliminar fraudes. Ainda este mês, a pasta deve apresentar a proposta de um novo Bolsa Família, que terá o foco na integração com o Sistema Único da Assistência Social e na atualização do CadÚnico. Em janeiro, o governo pagou o benefício para 21,9 milhões de famílias. Neste mês, também haverá o pagamento do Auxílio Gás, que beneficia famílias cadastradas no CadÚnico. Como o benefício só é pago a cada 2 meses, o próximo pagamento acontece em abril. Só pode receber o Auxílio Gás quem está incluído no CadÚnico ou famílias com pelo menos um membro que more na mesma casa e receba o benefício de prestação continuada, o BPC. A lei que criou o programa definiu que a mulher responsável pela família terá preferência de receber o benefício, assim como mulheres vítimas de violência doméstica. O valor do Auxílio Gás equivale a 100% do custo médio de botijão de 13 quilos. Vale lembrar, a gente estava comentando aqui sobre a questão do carnaval, faltou a informação em relação ao Conselho. Eu estou aqui para você trazendo então esses dados em relação ao reforço operacional que vai acontecer também na BR-040 durante esse período de carnaval. De acordo com a concessionária, os horários de pico vão ser os seguintes: no período de sexta-feira, de 3 horas da tarde até as 7h30 da noite, no sábado, de 8 da manhã até o meio-dia, e também na quarta-feira de cinzas, a partir das 4 horas da tarde. A concessionária informou que esse reforço operacional vai acontecer com as equipes de manutenção, que prestam aquele apoio caso algum veículo dê alguma falha mecânica, e também de conservação da via. Vale lembrar que os atendimentos para as ocorrências estão em plantão 24 horas em casos de acidentes. E a gente lembra, se você for viajar durante esse período, é algo também muito comum, verifique antes o seu veículo, freios, óleo, enfim, dentre outras questões, para você ter segurança na hora de pegar a estrada. A gente sabe que é um período muito movimentado também, assim como é o fim do ano, é um período também com muitas viagens, então não deixe de fazer aquela fiscalização rápida ali no seu veículo, aquela vistoria para você pegar a estrada. Lembrando, sempre utilize cinto de segurança, respeite a velocidade da via e não dirija se você ingeriu bebida alcoólica. Além de ser crime, você coloca a sua vida em risco, você coloca a vida das pessoas que estão dentro do veículo e de outros veículos também na via em perigo. Sempre dirigir com segurança, com cautela e responsabilidade. Se você for beber, chame um amigo que não tem esse costume, ou então chame um táxi, chame um aplicativo de transporte, vá de transporte público, de trem, de metrô, enfim, mas evite pegar no volante durante esse tipo de ação. Se você gosta de curtir, curta também com segurança nesse ponto também. A gente volta a falar sobre oportunidade, porque o programa de estágio da Firjan
está com inscrições abertas. As vagas são para os cursos técnicos e também do ensino superior e foram abertas e seguem até o dia 10 de março. O estágio tem duração de 6 meses a 2 anos e carga horária de 4 ou 6 horas diárias, com os seguintes benefícios: Bolsa Auxílio, Vale Refeição, Auxílio Transporte, Seguro de Vida e Recesso. O processo de seleção do programa começa com a inscrição online no site da Firjan, www.firjan.com.br/programa de estágio. Está aqui na tela para você se inscrever. E é seguida de entrevistas individuais, resolução de casos, conversa de alinhamento e também um painel final. Dentre as vagas, dentre as áreas de atuação desses estágios estão as seguintes: competitividade, comunicação, desenvolvimento e inovação, educação, gestão de pessoas, integridade corporativa, jurídico, negócios, petróleo, gás e naval, planejamento e finanças, planejamento estratégico, relações institucionais, saúde e segurança do trabalho, suprimentos e serviços, tecnologia da informação e tecnologia e inovação. Então, se você está cursando algum ensino médio técnico nessas áreas que a gente citou, são mais de 20 áreas, ou se você é do ensino superior e também tem interesse em conseguir a primeira oportunidade ou o primeiro estágio, não deixe de participar. São algumas etapas que vão ser iniciadas, tem todo esse trâmite, esse processo seletivo, mas vale muito a pena para você, quem sabe, aí, conseguir uma nova oportunidade e ingressar aí na sua área de atuação. Eu sempre repito aqui, falo sobre essas questões das oportunidades, não deixe de participar. Aquele famoso ditado, o não você já tem, né? Então não deixe de participar, se inscreva, participe, faça as entrevistas, faça os desafios, é sempre importante, até porque para uma próxima oportunidade, para um próximo processo seletivo, a experiência que você teve já vai te ajudar de alguma forma a melhorar, a apontar as suas falhas, a se acostumar com os processos, com as perguntas, com os questionamentos. Então, é sempre um ponto positivo, além de, claro, realizar aquele network que a gente fala, né? De você conseguir contatos, fazer contatos, sempre muito importante durante esse período, principalmente de início de carreira. Estamos ao vivo, lembrando a você, aqui no nosso Correio Petropolitano Debate, e a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer um rápido intervalo. Na volta, você vai acompanhar uma entrevista exclusiva que fizemos com Silvia Reis, ela é diretora administrativa do projeto Água aqui em Petrópolis, e ela vai contar um pouco sobre a trajetória desse projeto, que tem mais de 11 anos, são diversas atividades, 15 programas até hoje, que visam o reflorestamento, o cuidado com a água, a preservação do meio ambiente, e também ela vai falar sobre um evento que vai ser realizado em março, justamente apontando algumas questões de crise hídrica. Um intervalo rapidinho, a gente volta já e você, é lógico, nosso convidado especial, não saia daí para acompanhar essa conversa que realizamos. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro, tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão, no prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco, show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro,
Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que tá acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, meter, fuder. Aê, garanhão. Pegador, comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola? É porque tá se fazendo de difícil. É só pagar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver. Ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá. Só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. É problema meu. É um problema meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Correio Petropolitano Debate de volta e agora daremos destaque então ao que foi abordado no início do nosso programa. Vamos entrevistar Silvia Reis para falar sobre o Projeto Água. É um projeto aqui de Petrópolis, criado em 2004 e que tem uma iniciativa muito bacana, extremamente importante, que fala sobre o meio ambiente. Vamos entender então um pouco de como que funciona o projeto e ela está aqui então para explicar para a gente como que funciona. Silvia, boa tarde para você, seja muito bem-vinda. É um projeto já antigo, mas nem todos os petropolitanos conhecem, né? Boa tarde a todos, boa tarde, Richard. É um projeto que foi criado em 2004, né, como você mesmo falou. Esse ano a gente completou 18 anos, né? É um projeto que foi inspirado por um empresário da cidade que há 20 anos atrás tinha uma preocupação enorme com o problema da água doce, né, com a escassez da água, e idealizou e implantou uma ideia que deu muito certo, né? A gente começou com visita nas escolas e aí convidando as escolas para visitar esse espaço que ele comprou com esse destino, que era uma fazenda degradada, e que ao longo desses anos a gente foi recompondo com a visita das crianças e o programa de reflorestamento, né, que é um dos 15 programas que a gente implantou nesses 18 anos de ONG. Agora, Silvia, você comentou até antes da gente começar aqui a nossa entrevista, você está lá já há 11 anos. Como que é ver essa evolução desse projeto e também da localidade?
Então, quando eu ingressei na empresa, coincidentemente foi na época da tragédia da Serra, né? Eu ingressei na Carbografite, que o projeto foi idealizado pelo diretor da Carbografite, diretor-presidente, e na época eu perdi o meu negócio, na época de 2011, nas chuvas, né? E acabei ganhando um presente que é administrar, tomar conta e coordenar um projeto socioambiental, que realmente eu não tinha a menor experiência nem habilidade no ramo. Mas eu, como tudo que faço, eu faço com paixão, eu faço buscando melhor, comecei a me aprofundar e comecei a buscar voluntários da área ambiental nas universidades, em outras empresas, e assim a gente foi aumentando o nosso grupo de especialistas ambientais, que a gente chama assim, né? E ao longo desses 11 anos que eu estou na administração do projeto, a gente conseguiu, dentro desses 11 anos, a gente implantou 14 programas, eram 4, e hoje a gente implantou 14 programas. Ah, não, perdão, desculpa. São 15 programas, então a gente implantou 11 programas, tá? Perfeito. E são programas todos focados na preservação da água, todos eles têm um pouquinho de água, de biodiversidade e de meio ambiente, e é o momento que as crianças passam a ter contato com o meio ambiente com teoria e prática, né? Que é realmente o que dá prazer à criança no aprendizado, o que facilita o aprendizado, quando ela une teoria com prática. E se torna algo também divertido, prazeroso, né? O que facilita nesse processo. E aí a gente entra num ponto muito importante, né, Silvia, que é justamente a educação. Falar sobre meio ambiente é algo que é fundamental, mas é por meio da educação que a gente consegue cada vez mais ampliar esse debate. E são projetos como esse, por exemplo, que fazem esse trabalho. E eu pergunto por que da importância de fazer com crianças, de já levar essa conscientização, de alguma forma fazer com que ela se sinta pertencente do meio ambiente já logo cedo. Então, porque a gente sabe que as crianças têm um poder de mudança, né? A gente sempre diz, tem que começar de baixo para cima. A criança chega em casa, ela já chega com outra cabeça, ela já chega com uma outra idealização sobre o que ela aprendeu conosco, né? A gente, além de ensinar um pouquinho de educação ambiental, a gente dá alegria, dá carinho, dá um dia prazeroso. Então, ela junta essas emoções com a parte ambiental e passa a ser uma coisa de vivência dela, né? A gente tem certeza que a gente qualificou a grande parte das crianças que passam pelos nossos programas, né? A gente recebe feedback das escolas, as escolas são frequentes anualmente nas nossas programações, a gente recebe feedback dos pais, a gente recebe feedback de profissionais que estão no mercado, como o seu próprio cineasta que você falou, que já foi quando criança a Fazenda Projeto Água e plantou a sua árvore. E a gente tem uma cultura bacana que a gente diz que lá na Fazenda Projeto Água a gente não tem um livro de assinatura que os visitantes chegam, assinam e colocam a data. A nossa assinatura é a árvore plantada, então todo mundo que chega lá não precisa assinar, planta a sua árvore e deixa a sua assinatura na fazenda. Temos hoje 15 mil árvores plantadas. Nossa! Quando você entrou, você tinha uma dimensão mais ou menos de quantas árvores tinham? Eu sei que é muito difícil lembrar, não, né? Não, mais ou menos. Eu acho que em 2011 a gente devia ter em torno de 6 mil árvores plantadas. Nossa, que bom a gente Um número próximo a isso. Silvia, que bacana a gente ver realmente essa evolução e a gente vê pelo próprio cenário, né? Pela quantidade de árvores, de vegetação no ambiente. Eu pergunto o seguinte, falta de alguma forma sensibilidade para mais empresas aqui em Petrópolis, empresários, até da própria população em relação ao meio ambiente, de ter essa preocupação com o meio ambiente? Eu acho que isso tem que ser uma coisa
espontânea, né? Falta, né? Eu acho assim que é difícil a gente julgar, né? Sim. Até sem conhecer, mas hoje a gente já tem parceria com muitas empresas que não sabem o que fazer e que se unem a nós para estar junto, para fazer alguma coisa. Isso já é um grande caminho, né? Tem muitas empresas que fazem também, tem muitas empresas que nos procuram para compensação ambiental, que também é uma coisa possível, né? A gente está junto com a Secretaria de Meio Ambiente e como eles confiam tanto no nosso trabalho, eles acabam indicando a fazenda para algumas empresas para compensação ambiental. E é bacana que quando a empresa ela tem que doar, ela já cria uma resistência. Quando ela chega ao nosso espaço e vê para onde ela vai doar, ela muda completamente a sua satisfação, ela fica feliz, né? Isso já aconteceu em alguns exemplos conosco e a gente tem muito orgulho disso. Mostra o resultado desse trabalho que é feito ao longo dos anos, né, Silvia? E o seguinte, eu pergunto, você comentou sobre as escolas, são escolas privadas, escolas públicas, todas fazem visitação ao local? Isso, a gente tem uma parceria com escolas da prefeitura, com ONGs, com instituições, e para essas escolas a visitação é gratuita. E a gente tem uma taxa de visitação para as escolas particulares, que é a forma que a gente conseguiu de captar recurso para atender as municipais. A escola particular, ela tem ciência disso. No final da programação está escrito, a sua escola estará proporcionando a vinda de uma municipal. Então virou uma troca, né? Sim. As particulares vêm e elas possibilitam as municipais. Então a gente tem espaço para todos. Por exemplo, se uma pessoa quiser participar, visitar o espaço, essas pessoas também podem visitar? Só grupos agendados e assim, às vezes a gente tem estudantes que querem visitar. Então, a gente convida que ele participe junto conosco um dia como voluntário. Isso acontece. A gente não recebe pessoas individuais, tá? É um espaço privado, a fazenda é realmente da Carbografite e é cedida para as atividades da ONG. A gente funciona de segunda a sexta, final de semana a gente não funciona. Então, o âmbito realmente é educacional, não é turismo. A gente pode até ligar o turismo pedagógico ao nosso trabalho, mas a gente não está aberto ao turismo. Silvia, você comentou há pouco agora com a gente sobre a questão dos colaboradores. Hoje, quantos colaboradores fazem parte do trabalho de vocês? Do projeto? Do projeto. É uma equipe muito pequena, tá? Na verdade, assim, da estrutura da fazenda a gente tem 4 funcionários e no nosso grupo de voluntários hoje, na verdade, na atividade, sou eu, mais uma pessoa que fica alocada na fazenda e de 2 a 3 voluntários que nos ajudam no dia a dia. 2 a 3 voluntários, Agora eu pergunto o seguinte, como que eu queria que você falasse para a gente um pouco desses programas, quais são, ou pelo menos citar algum deles para a gente, até para falar como que é essa dinâmica com as crianças também. Então tá. Desde o início que as crianças chegam, eles já são recebidos por um programa, que é Os Pássaros que Voam Por Aqui. E desse programa a gente conta um pouquinho da história da fazenda e surpreende a criança, porque é verídico que quando a gente entrou naquele espaço há 18 anos atrás, a gente não tinha aquela biodiversidade de pássaros, né? Que através do programa de reflorestamento, que foi o programa pioneiro, a gente começou a construir uma floresta, a gente já tem uma floresta nativa montada e, coincidentemente, começamos a ver uma enormidade de espécies de pássaros, né? E aí a gente encanta as crianças com essa história e aí a gente pede um comparativo de como foi ruim eles ficarem presos dentro de um ônibus, né? Sim. E aí a gente faz o comparativo como um pássaro se sente preso dentro de uma gaiola. Então é a lição número 1. Pássaro tem que viver livre. E daí a gente vai se deslocando para os outros programas, que são todos sempre com uma partezinha teórica, linkando com a parte prática, né? A gente tem um programa muito bacana que foi implantado ano passado por uma bióloga, a Aline Barbosa,
que são os animais silvestres que habitam a nossa floresta, para a gente colocar o quanto é importante a gente ter respeito aos animais silvestres, que a gente realmente não pode acabar com a vida de animal silvestre aleatoriamente, e como eles são importantes para essa biodiversidade local. Sim, com certeza. Temos também um programa que é muito bacana, que é um terrário gigante, né, que a gente estruturou, foi uma bióloga voluntária nossa que implantou, né? E esse terrário, ele mostra em loco o ciclo da água para a criança, porque é uma estrutura que nós lacramos há 7 anos atrás, né? E lá dentro existe vida, as plantas estão sobrevivendo, então elas estão produzindo o seu próprio oxigênio, lá dentro está tendo o ciclo da água, tem uma chuvinha caindo no terrário, bacana. E assim vai. A gente tem estação de tratamento de água, que foi doadas pela Águas do Imperador, o sistema de aquaponia, a horta-escola, Jardim das Borboletas. Ou enfim, seja, quando a pessoa vai para participar, é um dia cheio de atividades, mostrando vários pontos que envolvem o meio ambiente. Então a gente diz que eles vão brincar aprendendo. A nossa cultura é essa. Vocês vão hoje passar um dia, vocês vão brincar e aprender. E realmente eles saem de lá muito felizes. Agora, Silvia, eu queria a gente abordando um contexto maior, queria que você falasse um pouco da importância desse projeto, principalmente porque Petrópolis tem uma área de preservação ambiental muito grande. Nós temos, além da ONG do Projeto Água aqui no município, você tem área de preservação ambiental, você tem ICMBio, você tem Parque Nacional da Serra dos Órgãos, ou seja, eu queria que você falasse um pouco dessa conscientização para a gente, da necessidade dos petropolitanos terem essa conscientização, porque vivem numa região, mesmo que não saibam, de grande importância. Então, a gente, na verdade, mora numa reserva, né? A gente tem que preservar isso esse habitat que a gente vive. E, infelizmente, a demanda de construções aceleradas na cidade está deixando muito a desejar a parte ambiental. Então, todas essas organizações que você citou, na verdade, cada uma tem o seu papel dentro da sociedade. As organizações não governamentais, os órgãos públicos. A gente até tem um grupo com várias organizações que se chama a Revicest, onde o Projeto Água atua na educação ambiental, que fala exatamente da preservação da nossa área. E a gente hoje está trabalhando na preservação da Serra Velha, que é a Serra da Estrela, né? Então, é um grupo formado por Concer, ICMBio, INEA, Imbel, que fica lá na raiz da serra, Inmetro. Então, você vê, são várias empresas fazendo o que podem pelo meio ambiente. E como é importante a gente estar junto nessa. Então, o que você falou é o seguinte, a união de forças por esse bem da preservação ambiental. É uma necessidade, na verdade. A gente vê que Petrópolis passou por uma situação muito complicada, né, uma tragédia socioambiental. E a gente conversando ainda pouco antes aqui, você comentou que existe essa emergência hídrica. Queria que você falasse um pouco para a gente sobre esse ponto. Inclusive, vocês vão realizar também uma palestra sobre esse tema, né? Então, na verdade, assim, nós não somos especialistas em crise hídrica, né? A gente não tem dentro da organização nenhum especialista. Nós somos focados na educação ambiental. Por quê? Porque a gente tem convicção que a educação ambiental é uma das soluções para a crise hídrica. Os especialistas com certeza vão concordar com nós, né? Então, a crise hídrica é uma situação crítica hoje no mundo, é um problema mundial, né? Você vê que vários países estão passando por isso. A gente tem várias organizações no mundo que discutem essa situação. E eu acho que o importante é que cada um cumpra o seu papel dentro da sociedade. Empresas, órgãos públicos, organizações não governamentais. Então, eu acho que a soma disso tudo
pode fazer com que a gente consiga lá na frente reverter, mas o problema é muito sério, né? O problema é muito maior do que a gente imagina. E que, infelizmente, também vai ser feito a longo prazo, né? A gente tem que lembrar que não é algo do dia para a noite, assim como, por exemplo, no momento que você planta uma árvore, né? É um processo, é longo, precisa de cuidado, olhar por aquilo ali. E a gente até ressalta a importância, por exemplo, da vegetação para Petrópolis. A gente apresentou uma série de reportagens aqui falando justamente sobre os efeitos climáticos. E um dos pontos que foi comentado, por exemplo, por um dos especialistas da Fiocruz, é que a vegetação nos morros especificamente serve como um filtro, ou seja, diminui a velocidade e o impacto que a água gera nas encostas, o que evitaria, por exemplo, os deslizamentos. Então, são pontos importantes que é necessário ter conhecimento para mostrar, não só num período de tragédia, por exemplo, o quanto que a vegetação é importante. Aqui em Petrópolis, por exemplo, a questão da vegetação impacta também muito no clima. Quanto mais áreas urbanizadas, você tem um calor enviado para a atmosfera cada vez maior, e isso gera consequências como chuvas cada vez mais regionalizadas e cada vez mais fortes, porque o calor daquela região é maior e a chuva, né, como consequência também. Então, são pontos que você vai ligando, vai somando, que evidenciam a necessidade da preocupação com o meio ambiente. Eu pergunto o seguinte, Silvia, quais são os projetos para 2023, expectativa para esse ano, que começou há pouco tempo, mas a gente sabe que, né, os trabalhos, os projetos para o meio ambiente não podem parar, né? Pois é, a gente tem algumas ideias que a gente está pensando em implantar, não tenho ainda nada formalizado, mas o que a gente quer para 2023 é que a gente continue com nossos 15 programas muito atuantes, que a gente receba o maior número de escolas possíveis, tanto municipais quanto particulares, que a gente consiga continuar o nosso reflorestamento, que você definiu muito bem, né? Que talvez eu tenha perdido essa fala, mas você acabou concluindo que foi perfeito. Parece até uma das falas do nosso programa de reflorestamento, que a gente fala com as crianças numa linguagem infantil. Você falou com uma linguagem bem mais especialista, muito bacana. E é isso mesmo, porque as árvores, elas fazem parte de todo o processo de ciclo da água e preservação das nascentes. Onde não tem árvore, você vai ter uma degradação ambiental muito maior. Então, o que a gente quer para 2023 é manter nosso padrão de qualidade, nossa alegria de receber nossos visitantes, que a gente some mais voluntários da nossa equipe. Inclusive, a gente está fazendo uma palestra no dia 22 de março na Universidade Estácio de Sá, para o pessoal de Biologia, exatamente para promover essa ideia e trazer mais gente para dentro da nossa organização. São essas pessoas que fazem a diferença, são os recém-formados, os formandos, os especialistas ambientais, são eles que fazem a nossa organização funcionar, não somos nós, né? São as pessoas que se unem a nós. E é o que a gente espera para 2023, mais gente envolvida conosco, mais ideias bacanas, além daquelas que a gente vem pensando aí, e que a gente consiga inaugurar mais um ou mais 2 programas, tá? E que tudo flua bem para a nossa cidade, que essas chuvas aí melhorem um pouco, porque tá complicado para a gente, né? Infelizmente, a gente realmente torce e muito para que a chuva dê uma trégua na cidade, mas a gente sempre vai bater nesse ponto da conscientização sobre o meio ambiente, de se sentir parte do meio ambiente. E queria primeiramente agradecer, Silvia, por conversar aqui com a gente, por trazer um pouco dos projetos, falar um pouco sobre, né, essa participação das crianças fundamental, principalmente da educação, né? Quando a gente começa essa educação, a gente fala que a educação transforma e realmente transforma, né? Então, muito obrigado por participar aqui com a gente, falar um pouco sobre os projetos, e as portas estão sempre abertas. Amém. Muito obrigada a todos pela atenção. E ótimo 2023 para todos nós. Com certeza. Para você que está nos acompanhando, muito obrigado também pela sua audiência, pela sua companhia. Fica aqui nosso recado, viu? Você pode ajudar o meio ambiente de diversas formas.
seja plantando uma árvore, seja não jogando lixo na rua. Já é um ponto importante, é um começo. A gente sabe que a gente não vai conseguir mudar o mundo, mas a gente, aos poucos, mudando a nossa realidade, as nossas atitudes, aquilo de alguma forma gera alguma consequência e, na maioria das vezes, boas. Assim a gente termina o programa de hoje e, é claro, a gente tem o nosso encontro marcado, sempre 13h e eu conto com a sua presença. Até lá. TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, eu sou Jorge Guttenauer e eu sou Roberta Costa. Estamos convidando você para assistir o Correio da Manhã na TV de segunda a sexta-feira às 7h30 da manhã. O melhor do jornalismo na sua TVC, a TV do